Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pet Talk. Eu sou a doutora Camila Pôncio, ginecologista e especialista em reprodução humana. Olá, pessoal. Eu sou a doutora Vicky White e hoje trouxemos um tema fundamental para quem está tentando engravidar. Trouxemos uma convidada super querida, Luane Manhago, que é nutricionista e especialista em reprodução humana, né? Para os casais que estão tentando engravidar, para aquelas pacientes que estão pensando em congelar ovos, como podemos melhorar aí a alimentação de vocês? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês e falar desse assunto que é tão importante para a fertilidade, a nutrição. Luane, conta um pouquinho pra gente como é que começou a sua jornada profissional nessa área com os casais tentantes ou com aquelas mulheres que estão, pretendendo gestar, mesmo que não são inférteis, mas estão se preparando para uma gestação. Eu falo que essa área me escolheu. A gente estava até conversando aqui um pouquinho antes. E essa área me escolheu porque quando eu me formei, há 15 anos atrás, estou fazendo agora 15 anos de formada, a gente encontrava uma nutrição sem muitas expectativas ou sem muito envolvimento com outras áreas da medicina. A nutrição era muito para emagrecer. Então, era aquela época de consultório cheio em outubro, novembro, dezembro, porque a gente tinha que estar com o corpo para o verão. E aí, eu comecei a me especializar em uma área que era muito nova na época, que era nutrição funcional. E quando eu me especializei nessa área, eu trouxe aqui, ali para o meu trabalho, um olhar diferente para o paciente. E nisso, eu comecei a receber muitas gestantes indicadas de outras médicas, principalmente ginecologistas. Porque essas gestantes estavam começando a ter algumas alterações, principalmente aí diabetes gestacional, né, um ganho de peso inadequado, algumas alterações ali na gestação. E essas médicas começaram a me indicar para eu cuidar na gestação. E aí eu falei, opa, eu preciso me especializar um pouco mais nessa área para conseguir atender esse público. E aí comecei a estudar. E aí eu lembro como se fosse ontem, isso deve ter uns 12 anos, que eu fui numa palestra num congresso que existe até hoje, que é o Arnold. E era uma das nossas professoras aí, referência, na área de fertilidade, que deu uma palestra falando de espermograma. E eu nunca tinha ouvido falar daquilo com relação à nutrição. Aquilo ali, eu fiquei encantada. E aí, comecei, a partir dali, a me especializar mais. E aí, eu acho que nos últimos 7, 8 anos, que a nutrição cresceu muito aí nessa área de pré-gestação, não só mais de gestação, que antes era só na gestação, e que a gente conseguiu colocar em prática ali tudo o que a gente estava vendo ali de uma maneira mais intensa e ali com o médico ali junto com a gente também, que foi muito legal, né? Esse despertar do médico para essa área e vendo como a nutrição associada fazia tanta diferença. Então, eu falo que eu fui escolhida porque as ginecologistas que começaram a me indicar. E aí, eu tive que estudar sobre esse assunto e aí fui só me aprofundando e é realmente hoje o que toma conta da minha agenda, o que eu amo fazer, que eu sou apaixonada. Não, a gente, como médicas, né, Vicky, a gente sabe o quanto a nutrição, o poder do alimento, o poder de uma mulher bem nutrida para o tratamento, o quanto isso faz diferença no resultado, né? Com certeza. E um resultado a longo prazo transgeracional, né? É muito além do que a gente está vendo, né? Aquela mulher, aquele casal naquele momento, né? A gente está levando para outras gerações. Então, é muito, muito importante a gente enxergar o nosso trabalho, né, dessa forma. Bom, você recebe muitos casais, né, da clínica Julius White, que nós encaminhamos para você. Normalmente você que ensina muito sobre alimentação para os pacientes, mas eu queria saber o que você aprende com os casais. Eu acho que deve ser uma troca bem bacana, né? Começar a trabalhar nessa área nos ensina muito, né? A gente passa a ser um profissional melhor, porque a gente está lidando com o maior sonho da vida das pessoas. E um sonho que muitas vezes a gente não consegue fazer algo específico para alcançá-lo. Então, eu tenho o desejo de ser nutricionista, eu tenho o desejo de ser médica, eu tenho o desejo de passar em tal concurso, eu me esforço e com dedicação, geralmente, eu consigo aquilo ali. A maternidade, ela não vem na hora que a gente quer.
ela não acontece muitas vezes do jeito que a gente quer. Uhum. Então, trabalhar com esse público, ele te ensina a ter mais amor, mais empatia, mais acolhimento, mas nunca deixar a ciência de lado. Uhum. Eu acho que ter esse público como parte do meu trabalho me ensinou a colocar cada vez mais isso em prática. E eu brinco com as pacientes que a gente chora junto, a gente ri junto, mas esse é o nosso trabalho, a gente pegar na mão do paciente, e eu não sou mais só aquela nutricionista que ele vai ver um dia e que acabou. Uhum. Né? Não, eu tomo isso daqui, é isso aqui que você vai fazer, tchau. Não, tamo junto agora, né? O que deu naquele exame? O que a gente vai fazer? Nas férias a gente responde, a gente conversa. Porque eu acho que essa ciência, junto com esse acolhimento, com essa empatia, ela faz você, como ser humano, levar isso junto e trazer isso cada vez mais para essas consultas. Então, esses pacientes me ensinaram muito esse cuidado com o outro. Eu acho que a gente cresce muito atendendo esse público. Eu acho que você foi cirúrgica na sua fala, né? A gente preza muito por um tratamento humanizado, né, Camila? Mas principalmente pelo lado da ciência. Eu acho que a internet trouxe muita informação, mas também muita desinformação. Então, assim, ter profissionais como você ao nosso lado faz toda a diferença, né, Camila? Com certeza. Esse acesso à informação muito grande que a gente tem nos últimos anos, principalmente nessa área de gestação e fertilidade, faz esse paciente muitas vezes ficar muito ansioso, ficar muito estressado. E isso vai ser um gatilho terrível pra gente que quer engravidar. A gente sabe que o estresse é um dos pilares que a gente precisa conseguir controlar para que haja ali uma boa saúde. E isso, saúde para longevidade, saúde para fertilidade. Então, às vezes, a falta de informação ou o excesso de informação faz o paciente querer algo que ele não vai ser capaz de atingir. E isso vai gerando aquele estresse. E se ele fizesse isso daqui, já faria muita diferença. Mas, às vezes, ele quer abraçar o mundo, algo que a gente não vai conseguir. O básico bem feito. O básico bem feito. E eu acho que as mudanças que a gente precisa, às vezes, fazer no estilo de vida, não só na alimentação desse paciente, né? Mas de um lugar de autocompaixão, né? De não ficar se exigindo, porque às vezes a gente vê o excesso mesmo, querer fazer todas as mudanças de um dia para o outro e com perfeição. E essa exigência de perfeição, que não existe, torna o processo tão estressante que às vezes esse estresse acaba indo contra, né? Exatamente. E não a favor do paciente, Nós né? temos todos os perfis de pacientes, né? Nós temos aquele que vai entrar de cabeça e que quer entrar de cabeça. Não, estou disposto, eu vou mudar a minha vida e tá tudo bem. Mas a maioria não vai ser assim. E a gente precisa fazer esse paciente entender que por mais que ele esteja cercado de informações e por mais que a gente fale dessas informações na consulta, a gente vai escolher o que a gente vai mudar e a gente vai subir juntos ali, degrau por degrau. Eu não vou tirar a pessoa de um lugar e colocar em outro completamente diferente. E quando esse paciente entende que pequenas mudanças fazem muita diferença, ele começa a ganhar, né, mais saúde. E não só com relação à fertilidade, né? Mas a saúde para a vida, né? O mínimo que ele vai ganhar é saúde aí, né? Então, ele entendendo que pouca mudança, e se ele for cada vez crescendo um pouco mais essas mudanças, ele consegue trazer aí mais qualidade de vida, a gente vai alcançando juntos muita coisa. E quando ele vê, ele já tá lá no meio da escada, eu brinco. Quando você vê, você vai começar a colocar 2 vegetais aqui no almoço, que não aparece nenhum. Você vai começar a dormir meia hora mais cedo, porque às vezes a gente pega, né? Dormir é de graça, as pessoas ficam, né, querendo um polivitamínico milagroso, isso, alguma coisa, e não estão dormindo. Aí a gente pega, né, o paciente que dorme 2 da manhã. Eu falo, eu não tenho a intenção que você comece a dormir 9 horas da noite. Isso não vai acontecer. De 2, vai pra meia-noite. De meia-noite, a gente vai pra 11. Então, isso a gente vai alcançar aos poucos, né? Bacana. E são mudanças que são factíveis, né? E aí ele vai vendo que vai melhorando, ele acorda com mais energia no dia seguinte, ele vai querendo Isso fazer aí. essas mudanças, né? Vai Exatamente. retroalimentando esse ciclo, né? E quando tem aquele paciente, porque às vezes também a gente recebe, vocês sabem muito bem, né? Que vocês encaminham pra gente aquele paciente que o tempo tá curto. Sim. Né? Então, ali tem a idade da mulher, tem o envelhecimento.
E às vezes eu falo para aquele paciente também assim, olha só, eu sei que você está disposto a entrar de cabeça, você está disposto a fazer muitas mudanças. E tá tudo bem, eu tô aqui para te auxiliar, você quer fazer mais mudanças, a gente vai fazer. Mas não se esqueça que a gente, quando passar esses 2, 3 meses, a gente vai voltar às vezes um pouquinho e começar a mudar esses hábitos um pouco mais devagar. Por quê? Como são mudanças muito drásticas, muitas vezes esse paciente vai ser 880. Ele vai fazer ali por 3 meses, vai acabar aqueles 3 meses e ele vai chutar o balde. Só que eu ainda tenho que passar por uma transferência, porque aí geralmente a gente tá fazendo pra coleta, né? Depois eu tenho que passar por uma transferência, eu tenho uma gestação. Então, às vezes ali, aquele paciente tá muito desejoso dessa mudança, mas ele tem que entender que ele pode fazer uma mudança mais radical, mas às vezes ele vai ter que voltar um pouquinho para que ele consiga atingir isso, manter e ter depois uma gestação saudável, exatamente. Qual foi o momento mais marcante ou transformador da sua carreira até agora? Olha, por incrível que pareça, foi o início da carreira. Porque ninguém responde isso, eu tenho certeza. Porque, como eu falei, né, quando eu me formei há 15 anos atrás, eu me formei naquela época em que a nutrição não era nada. Então, eu me formei aqui em Vitória e eu brinco, gente, peito de peru era saudável na época que eu me formei. Então... E aí, eu conheci a nutrição funcional. Então, eu saí da faculdade ali em dezembro, né? Janeiro foi minha formatura. Em março, eu iniciei a pós-graduação em nutrição funcional, que estava chegando no Brasil. Ela estava no Brasil mais ou menos há uns 3 anos. Eu fui para fora do estado para fazer essa pós-graduação. E aquilo foi um divisor de águas na minha vida. Porque a nutrição funcional, ela é um olhar da nutrição para o paciente completo. Então, a gente não olha mais aquilo ali, o paciente quer emagrecer, então eu vou fazer uma restrição calórica e tá tudo certo. Não, eu vou olhar o paciente, eu vou olhar a microbiota, eu vou olhar o estresse, a parte hormonal, as vitaminas, os minerais, eu vou olhar esse paciente como uma orquestra que tem que tocar junto e que tem que funcionar. E não era isso que a gente encontrava nas faculdades de nutrição, né, nessa época. Então, eu falo que foi o divisor de águas, porque foi a partir dali que eu comecei a olhar esse paciente como um todo, e foi quando eu comecei a receber essas gestantes, foi ali que eu busquei esse amparo ali. E na gestação? Como que eu olho para essa paciente? O que está sendo formado na gestação? Como que eu impacto as gerações? E aí trouxe a epigenética, né? Como os genes podem se moldar ali conforme o estilo de vida da pessoa. Eu lembro até do primeiro livro que eu li desse assunto, que é de uma professora, né, muito antiga nossa, que é Mães Saudáveis Têm Filhos Saudáveis. Hoje a gente pega o livro e tem até umas informações que já até mudaram, mas aquilo ali me abriu, esse início ali da minha carreira, por mais que tenha sido muito no início, me abriu esse olhar diferente, porque foi uma coisa muito diferente do que eu tinha visto ali na faculdade. E aí eu falo, gente, o momento mais marcante da minha carreira foi ter encontrado a nutrição funcional. Eu lembro como se fosse ontem, do primeira aula da pós-graduação. Eu cheguei no quarto e falei, meu Deus, eu liguei, né, não tinha mensagem, não tinha essas coisas, mas eu liguei para uma amiga minha da faculdade, que ela ia fazer essa pós-graduação comigo e não fez. Eu falei, você precisa fazer, porque você não tem noção do que eu aprendi hoje. Aprendi muito mais do que eu aprendi em 4 anos. Então, esse olhar para o paciente como um todo, realmente foi uma divisão de águas para mim, porque não era algo que eu esperava encontrar ali no final da faculdade. Foi muito bacana, e eu acho e por isso que a nutrição funcional nunca foi embora, né, do país. Ela foi só agregando, ela foi só crescendo, né, e isso hoje é muito forte no mundo todo, né. Bacana. Nós sabemos, né, Luane, que o estilo de vida, ele impacta muito na qualidade do sêmen, né, na parte masculina. Mas se a gente pudesse listar aí 5 alimentos ou 5 nutrientes que auxiliam a chance de engravidar, você tem 5 aí em mente ou não? A gente não tem ainda
por exemplo, a idade da mulher, eu acho que eu e a Camila, a gente trabalha muito nisso no consultório, que infelizmente o envelhecer da mulher é muito puxado, mas a gente sabe que alguns alimentos podem ajudar. Você pode listar alguns deles pra gente? Sim, tanto o óvulo quanto o espermatozoide, né? Eles vão sofrer muito impacto do estresse oxidativo. Então, a gente vai pensar que hoje, mesmo as mulheres que são mais jovens, vocês encontram isso muito também, né? As mulheres mais jovens já com envelhecimento ovariano e os homens, que a gente não esperava tantas dificuldades assim na produção espermática, com aí uma quantidade, uma motilidade, uma qualidade aí muito baixa desses espermatozoides. Então, a gente sempre vai focar que essas células precisam de nutrientes para ter energia e para se reproduzir. Então, de uma forma geral, né, claro que tem muitos alimentos e muitos nutrientes que a gente pode falar aqui, mas talvez o que eu vejo aí de mais dificuldade das pessoas hoje consumirem são antioxidantes básicos e vitaminas do complexo B. Então, hoje eu vejo com muita dificuldade o consumo aí das vitaminas do complexo B que estão presentes nas folhas verdes escuras, nos cereais integrais. A gente fala muito de ácido fólico para engravidar, né? Mas a gente esquece que esse ácido fólico faz parte de uma composição aí, que são as vitaminas do complexo B e que todos andam em sinergia. Então, assim, muitas vitaminas do complexo B estão presentes. Então, nessas folhas verdes escuras, nos cereais integrais, em algumas fibras, frutas, semente de girassol, laranja, aspargos e quiabo também são bem ricos em vitaminas do complexo B. E o ovo, que aí é bem rico na B12 e as carnes. A gente pode trazer os antioxidantes, a vitamina C, tão falada aí para tantas coisas, né? Das frutas avermelhadas, alaranjadas, que hoje a gente tem uma riqueza muito grande. A vitamina E presente nas sementes, quase ninguém mais come oleaginosas, que são as castanhas, nozes, amêndoas, semente de girassol. Semente de abóbora não são oleaginosas, mas também contém essa vitamina E. O ômega 3, que hoje realmente a gente tem pouco acesso, né? Os nossos peixes não são mais tão ricos em ômega 3. E o peixe que é mais rico em ômega 3 as pessoas não gostam, que é a sardinha. Quando a pessoa gosta de sardinha no consultório, eu falo, ai, que bom. Abusa a sardinha. Vamos abusar. Então, esse ômega 3, eu acho que esse casal precisa estar atento a esse consumo de ômega 3. Se não conseguir aí colocar esses alimentos que teriam um pouco mais, como a sardinha, aí o salmão de mais qualidade que a gente tem dificuldade, as oleaginosas, sementes, vir com a suplementação, que é fundamental. E a gente pode falar também da coenzima Q10 hoje em dia, né? A coenzima Q10, ela veio aí nos últimos anos com muitos estudos. Para melhorar essa parte, ela tem uma ação antioxidante muito importante, ela consegue carregar mais nutrientes para dentro da célula. Então, essa ação antioxidante dela faz com que ela seja um super nutriente para a fertilidade. E ela está presente muito na sardinha. Mas hoje a gente tem aí a facilidade de ter a suplementação, que ajuda também nesse processo, acho que potencializa bastante. E aí, tanto para o homem quanto para a mulher. Os dois precisam. Claro que às vezes a gente vai ter alguns nutrientes mais específicos para cada um, por exemplo, o licopeno para o homem, né? Que a gente vai trazer o ácido alfa-lipoico para a mulher, o minoxidil para a mulher. Então, para a qualidade do óvulo, para a qualidade desse espermatozoide. Mas, assim, o básico bem feito, que a gente estava falando antes, já vai trazer muitos nutrientes. E o que a gente pega no consultório? Porque tudo que eu falei aqui são alimentos naturais. São alimentos da feira. Não é nada demais. O que a gente pega no consultório é que esse paciente não tá mais indo à feira. Não tá mais passando na seção de frutas e verduras do supermercado. Então, é uma alimentação muito pobre. Em nutrientes mesmo. Então, uma alimentação que é o básico ali, arroz, feijão, carne, pão no café da manhã, pão à tarde, que não tem problema nenhum comer pão, né? A gente não vai cortar arroz e feijão, muito pelo contrário, as leguminosas são excelentes, mas que tá faltando ali o extra. E às vezes esse é um ponto que eu falo pro paciente, você não tá comendo nenhuma fruta, você não tá comendo nenhuma verdura. Começa a escolher 2 vegetais e uma fruta. Começa assim, na segunda semana, você escolhe mais uma fruta. Vai subindo esses degraus aí
com calma, devagar, entendendo o processo. Porque isso vai só gerar saúde, né? Nem só com relação à fertilidade. Como é importante esse olhar de, quando a gente pensa, quando eu falo para eles de buscar nutrição, muitas vezes eles ficam assim, mas vão restringir. Vão restringir eu comer o pão, vão restringir eu tomar o leite. Eu fico, por que a gente não foca em colocar coisas novas, em ampliar esse cardápio? Que muitas vezes é muito monótono, né? Eles estão acostumados a comer aquilo e comem aquilo todo dia, não. E aí a gente focar em ampliar esse cardápio, em colocar coisas novas ali. Eu falo isso pro paciente. Por exemplo, ele come o pão, eu dei o exemplo do pão, ele come o pão todo dia. Eu falei, olha, você não vai tirar o pão. Mas pensa que você está colocando todos os dias dentro do seu corpo os mesmos nutrientes. As suas células vão responder conforme os nutrientes que elas recebem. Então, não tem outra forma de eu fazer isso. Eu preciso nutrir as minhas células para que elas tenham qualidade, para que elas combatam radicais livres, para que esse amadurecimento do óvulo aconteça, para que a produção espermática aconteça. Então, vamos lá, em vez de tirar o pão, vamos acrescentar outra coisa? Então, vamos de vez em quando, em vez do pão, comer uma banana da terra, comer um aipim, comer uma batata doce, fazer um pão diferente de frigideira, que a gente pode usar outras farinhas, porque isso você vai estar enriquecendo. Aí, às vezes, vem até outro lado, aí eu como no self-service, eu só tenho os mesmos vegetais lá, não tenho outros, às vezes, essa dificuldade. Falo, então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um mix de sementes, você coloca em cima. Então, assim, em vez de pensar em retirar, então você, então muda o self-service. Eu não posso falar isso pro paciente. Muitas vezes é a única opção que ela tem ali. Então, a gente vai sempre pensar em colocar. Eu falo, não pense em exclusão, pense no que você vai acrescentar. Claro que existem algumas situações em que existe a presença de doenças que a gente vai ter, né? Precisar restringir alguma coisa. Mas é aquilo, sempre também por um período, né? Aquilo não é pra vida. Né? Às vezes a gente vai fazer, né? Por exemplo, numa endometriose, né? Que a gente sabe toda essa relação com os alimentos que tem essa característica um pouco mais inflamatória. Eu falo para essa paciente, vamos fazer 2 meses um pouco mais restritivo e depois a gente vai como se a gente esvaziasse esse copinho. E aí depois a gente vai pontuando, colocando, você vai observando como você se sente, porque algumas, por exemplo, com endometriose tem muitos sintomas intestinais. E às vezes ela mesma não quer voltar a comer. Eu falo, não, come de vez em quando, por favor. Não quero que você fique sem totalmente. Mas a gente, às vezes, em alguns casos faz, mas sempre explicando para o paciente. Isso aí vai ser por um período, né? Depois a gente vai voltar. E também, se a pessoa não tiver no momento, a gente já dá aquele equilíbrio. Então, faz de segunda a sexta, no final de semana você come o pão. Então, a gente vai entendendo também o momento do paciente. Mas, na maioria dos casos, não precisamos dessas grandes restrições. A gente só precisa acrescentar mais nutrientes. Bom, falamos um pouquinho de restrição, vamos falar um pouquinho do que podemos evitar, né? A gente sabe que hábitos de vida influenciam bastante nos casais que estão tentando engravidar, então assim, a gente sabe da importância do tabagismo. Conta um pouquinho pra gente sobre a cafeína, o que você tem observado, né, o consumo excessivo aí, que a gente observa muito pacientes que estão tomando medicação para acordar, medicação para dormir. Conta um pouquinho, o que você tem pegado aí no seu dia a dia pra gente? Isso tudo vai influenciar, vai ser influenciado pelos hábitos de vida, né? Então, assim, tem 2 pontos que a gente precisa trabalhar dentro da sua pergunta. O primeiro, dessa dificuldade que as pessoas têm de viver, né? Então, as pessoas não estão vivendo, elas estão vivendo à base de alguma coisa. Então, eu preciso de me entupir de café, porque eu preciso produzir no trabalho, eu não vejo mais a luz do sol, eu não faço atividade física, então eu preciso de muita cafeína. Ou eu preciso do remédio, aí depois eu preciso do remédio para dormir, né? Porque abusou da cafeína. Se a gente pensa pela lógica, não vai ser saudável, né? Nós fomos feitos aí para acordar, ver a luz do sol, né? Nos alimentar, ciclo circadiano, dormir cedo, né? E isso, claro que vai trazer uma alteração hormonal. Essas alterações hormonais vão impactar diretamente na fertilidade, porque qualquer alteração hormonal vai impactar nos hormônios sexuais. Então, a gente precisa pensar que esse excesso de estímulos
vai trazer o quê? Uma falta de nutrientes e um estresse para o meu organismo. E essa conta não vai fechar. Porque se eu aumento muito o estresse e não tenho nutrientes para combater esse estresse, eu vou perder minha saúde. E isso vai ser direto. Porque Uma toda bola vez que de a gente neve, né? fala de fertilidade, a gente vai falar de longevidade, a gente vai falar... Tá tudo muito Entrelaçado. envolvido, né? Assim, é muito lindo, né? Quando a gente para e pensa. E aí, a gente tem essa parte da cafeína, né? Que tem sido muito estudada nessa área. Então, ainda é tudo muito novo, mas muitos estudos que mostram que a cafeína pode aumentar as chances aí de aborto, de parto prematuro, dificuldades de implantação, que vai lidar muito com a área de vocês. Então, eu preciso trazer para esse paciente, primeiro, uma rotina saudável. Porque se esse paciente não... Se ele encontrar essa rotina saudável, se ele começar a dormir no horário certo, acordar no horário certo, começar a mais ver luz do sol, nutrir o corpo, ele não vai mais precisar de tanta cafeína. E aí, às vezes, ele nem vai retirar, mas só aquela redução grande que ele vai fazer, já vai fazer uma baita diferença ali na qualidade e aí conseguir o objetivo dele, que é a gestação. Né? Então, eu acho que esse ponto é ideal, só que ele envolve um hábito de vida completo, né? E aí entra o ponto do cigarro e do álcool, né? Que são, talvez, o top dos tops que a gente pode falar do que vai aí aumentar essa formação de radicais livres. Então, eles estão mais do que comprovados que vão piorar a nossa saúde e vão piorar aí a qualidade desse óvulo e a qualidade desse espermatozoide. E às vezes muitas mulheres perguntam, mas eu já nasço com os meus óvulos, mas eu sempre explico para elas, esse óvulo vai ter que amadurecer e vai ter que ovular. Esse amadurecimento, que vai acontecer aí 2 a 3 meses, né, antes dessa ovulação, ela vai ser dependente de nutrientes. Então, os nutrientes que estão ali circulando no seu organismo vão impactar nisso. Então, esse álcool e esse cigarro, eles seriam aí o que a gente tem no topo ali realmente para esses pacientes. Aí a gente fala até de uma restrição realmente mais drástica, e aí entra até muitos homens, né? Porque as mulheres têm mais facilidade. E os homens têm mais dificuldade. E aí o que eu brinco com os pacientes, olha, vocês são 3 meses, vão fazer 3 meses, a gente consegue melhorar essa qualidade espermática, a mulher depois aguenta mais, mas aí eles topam um pouco mais, porque geralmente eles fazem ali por menos tempo, né? Acaba melhorando tudo na vida, ficam exatamente. mais motivados, aí depois felizes. nem às vezes tanto. até mantém o hábito, até né? mantém. E aí, junto aí com o cigarro e com o álcool, eu acho que a gente hoje não pode mais deixar de falar dos industrializados. Então, hoje a gente sabe a quantidade de químicas, né, de corantes, conservantes, o famoso glutamato monossódico. Eu falo para os pacientes, pelo menos leia o rótulo. Tire pelo menos da sua vida o glutamato monossódico, que é realmente um produto muito utilizado para a indústria. E se a gente presta atenção, a gente consegue retirar com muito mais facilidade. Eu falo, olha, um molho de tomate que você compra vai ter o com glutamato e vai ter o sem glutamato. É só você comprar o sem glutamato. Você não vai perder essa praticidade. Olha, eu nunca ouvi falar. Então, assim, é só olhar a lista de ingredientes, né? E os contaminantes ambientais, né? Que hoje também não tem como não falar quando a gente fala de fertilidade. Agrotóxicos, metais pesados, o plástico, né? A gente precisa falar de contaminantes ambientais. São muitos estudos mostrando o impacto desses contaminantes na nossa saúde, inclusive na fertilidade. Eu até falo para o paciente, são hábitos que você não vai adquirir da noite para o dia. A gente não vai retirar completamente, porque é impossível. O ar que você respira está contaminado. Então, você não vai ficar... Isso não é para trazer uma neurose, exatamente. Isso é para te trazer consciência, porque isso não vai impactar só na fertilidade, vai impactar no seu envelhecimento. Na saúde como um todo, na saúde como um todo. Então, aí eu falo, você tem que pegar, a gente vai ter que conversar aqui e encontrar o que você mais usa. Então, se você usa o pote de plástico todo dia, é por aí que você vai começar.
Agora, se sua panela é de alumínio, é por aí que você vai começar. Então, eu até brinco com as mulheres, você não vai comprar um rímel vegano, né, sem química, se você tá cozinhando uma panela de alumínio. Então, você vai começar pelo que mais aparece na sua vida. Porque realmente não tem como mais a gente conviver com tantos contaminantes ambientais assim. E hoje a gente tem muito acesso, né? Então, esse é um ponto que eu sempre falo para paciente. Esse a gente sobe degrau por degrau mesmo. Vamos mudar esse, nossa próxima etapa vai ser essa daqui, nossa próxima vai ser essa daqui. Porque realmente é um ponto importante desse casal prestar atenção. A gente vê, assim, muito claro na nossa prática como os agrotóxicos podem alterar, principalmente a alteração seminais. A gente recebe muitos casais lá na clínica que são do interior e que são agricultores. E como eles vêm com o espermograma muito alterado. E como eles não têm consciência do quanto utilizar a IPI para aplicar é importante, né? Eles não têm consciência e eles vão usando tudo sem proteção. Mesmo sabendo que existe esse né? E acabam não utilizando. E como a gente pega o espermograma muito alterado, né? E como o contrário também é verdadeiro, né? Quando quando esse paciente, ele muda de estilo de vida, como a gente vê uma melhora absurda aí depois de uns 3 meses, né? Agora muito legal, né? É muito legal. A gente vê, eu comentei até recentemente de um caso de um teste que estava 90, né? O grau de fragmentação do DNA espermático. A gente pegou, eu fiquei assim... Nossa, 90% de fragmentação. Como é que vai engravidar assim, né? E com 3 meses de mudança. Ele mesmo, depois, não acreditava o quanto conseguiu reduzir isso, né? E o quanto foi importante aquelas mudanças. E foram 3 meses de mudança. E ele falava assim, não, todo mundo, eu já sabia que poderia impactar. Mas eu não imaginava que eu ia alcançar de 90% e ia chegar a 23%, 24%, igual chegou, né? Então, isso é muito gostoso de ver. Sensível, né? Eu falo pro homem isso, vocês têm uma forma de avaliar essa melhora de saúde tão fácil ali pelo espermograma, e eles geralmente ficam impactados mesmo, porque, e é isso, né, você impactou na fertilidade, mas você mudou a vida dessa pessoa, porque ela nunca mais vai voltar a não usar as proteções todas ali, porque poxa, se ali tive essa mudança, é porque é importante mesmo. E aí eu tava lendo um livro de psiquiatria, e ele falando que nessas comunidades que eu citei aqui do interior, o quanto, e aí eu estava falando da fertilidade, mas no livro comentava o como isso altera a saúde psíquica também, como o índice de depressão lá também é muito maior, e aí estudos mostrando a relação com o agrotóxico. Essa parte de alterações neurológicas, elas estão muito relacionadas com os contaminantes ambientais. Por isso que quando eu falo com o paciente, você vai mudar, mas vai mudar para a vida, você não vai mudar para engravidar. Você vai mudar depois, aí, né, durante a gestação, porque você tá formando uma vida. Com certeza, na hora de escolher o sabonete que o seu bebê vai usar, agora sabendo disso, você vai escolher um sabonete melhor. E você vai impactar no seu envelhecimento, porque realmente esses metais pesados, esses agrotóxicos, esses fitalatos, plástico, eles estão muito relacionados a essas alterações neurológicas, depressão, Alzheimer, Parkinson, então tá tudo interligado. Então, é uma mudança de vida. E é algo que, assim, não tem mais pra onde a gente correr. Eu vou mudar, minha mãe vai mudar, minha avó vai mudar. A gente não pode mais não olhar pra isso, né? E, assim, as nossas crianças, os nossos adolescentes, a gente tem que olhar pra isso. Porque isso está sendo, aí fugindo um pouquinho do assunto, está sendo relacionado à puberdade precoce. A gente está vendo ali como que esses adolescentes vão chegar na idade reprodutiva, né? Então, a gente tem uma chance muito grande nas nossas mãos dos nossos filhos não passarem pelo que essa geração está passando, né? Então, tantas dificuldades para engravidar, tantas necessidades aí, claro que tem todos os fatores aí de idade, da mudança, do estilo de vida e tal, mas não é só idade, não é só, agora a mulher está trabalhando e ela está decidindo ter filhos mais tarde. A gente pega, né, eu e vocês aí no consultório, mulheres de 30 anos que estão com dificuldade para engravidar. Não é só as de 40, né? Às vezes a gente pega as de 40 melhor do que as de 30, né? Sim, é verdade.
Bom, pensando em casos desafiadores, né? Quando você recebe alguma paciente, seja homem ou seja mulher, que passou por uma cirurgia de bariátrica, ou pacientes veganos, você acha, sim, que são casos mais desafiadores? Isso varia muito de paciente para paciente, da motivação do paciente, como que tem sido? Porque tem crescido bastante, né, o número de pacientes pós-cirúrgicos. Sim. Não, isso é mais de paciente para paciente mesmo. Eu acho que, assim, a mudança de hábitos, ela é sempre dolorosa. A gente tá falando de hábitos de vida, de uma rotina que a pessoa tem há não sei quantos anos, né? Que ela tá acostumada a fazer aquilo ali, que ela tem prazer em fazer aquilo ali. Então, assim, toda mudança vai ser difícil, né? A mudança de emprego vai ser difícil, a mudança de apartamento é difícil, mas mudança de cidade, mas a mudança de hábitos alimentares, eu acho que ela é a principal mudança que mexe muito com essa pessoa. Então, eu acho que vai muito de paciente para paciente. Eu não encontro muita dificuldade, assim, num paciente, um público específico. O público pós-cirurgia é mais difícil do que nem o vegetariano. Na verdade, o que a gente precisa é identificar as dificuldades de cada um e informar para aquele paciente, ele precisa entender o que ele precisa melhorar, né? Então, o público pós-bariátrica, ele é um público que tem uma absorção menor de nutrientes, ele é um público que tem uma microbiota alterada, e a gente precisa trabalhar isso muito bem, né? Ele precisa entender que não é só tomar vitamina na veia, porque é o público que vem com essa ideia, não, mas é só tomar vitamina na veia, eu não preciso me alimentar, né? E aquilo ali é a cereja do bolo. Né? A alimentação vai ser a base e ele precisa entender que se ele não trabalha essa microbiota, as alterações hormonais, elas vão continuar. Ali, através dessa microbiota, que eu vou ter uma melhor absorção de nutrientes, eu vou precisar disso para espessar esse endométrio. Então, tá tudo interligado. E, às vezes, é um paciente que, às vezes, tem um pouquinho mais de dificuldade, porque ele vem com uma cabeça que é só ele tomar a cápsula ou fazer uma vitamina venosa que tá tudo certo. E eu acho que os vegetarianos, os veganos, eles são bem conscientes. Eles são mais conscientes, eles são mais fáceis de lidar. Eles, quando a gente fala, não, mas você vai precisar suplementar isso daqui um pouco mais, no seu caso, eles são bem tranquilos. Agora, o paciente com alguma doença inflamatória associada, é um paciente que é, por exemplo, uma endometriose, um Hashimoto, que são doenças aí que precisam muito do estilo de vida. Ele é um paciente que ele geralmente entra de cabeça. E ele encontra uma qualidade de vida que geralmente ele não larga. Então, é aquele paciente que já está olhando ali, ouvindo falar sobre a doença, que tem sido muito falada aí nas redes sociais, né, na internet. E é um paciente que geralmente entra de cabeça. Eu brinco que são os pacientes que mais emagrecem. E eles nem vêm pra emagrecer. E eles emagrecem aí. Como consequência. A gente tem que falar, meu Deus, pelo amor de Deus, para de emagrecer. Porque eles entram nessa dieta anti-inflamatória de cabeça e eles alcançam muita qualidade de vida. Então, realmente depende de público para público. Bom, falando em peso, o peso pode influenciar na fertilidade? E como é que a gente pode ajudar esses pacientes a atingir aí uma saúde metabólica para engravidar? Com certeza, né? Hoje a gente sabe que a obesidade é uma doença inflamatória e tem muitos estudos mostrando que ela vai reduzir a qualidade do óvulo e a qualidade espermática por essa inflamação, aumentar os radicais livres. Então, é ideal que esse paciente perca peso. E aí, claro que muitas vezes a gente não vai chegar no peso ideal. Ou a gente não tem tanto tempo. Por conta do tempo, exatamente. Mas a mudança de hábitos ali que ele vai fazer, mesmo que ele não chegue no peso ideal, vai ser fundamental. E às vezes essa mulher engravida ainda bem acima do peso, né, do que seria o ideal. Mas eu sempre falo pra ela, olha, você começou essa mudança antes. E a gente vai continuar ao longo da gestação. Lembra que a epigenética, ela tá aqui viva. Então, os seus hábitos de vida durante a formação do bebê vão impactar demais. Não fica preocupada que você tem esse acúmulo de gordura. Claro, o ideal não era não ter, mas a gente não teve tempo. E dá tempo ainda da gente organizar essa casa e ter uma gestação saudável, conseguir alcançar essa gestação, né? Então, a gente não tem dúvidas
que o excesso de peso impacta diretamente na fertilidade. E o que eu falo muito para esse paciente é exatamente esse tempo de perda de peso. Por quê? Muitos querem fazer loucuras, né? E a dieta que vai ter mais resultado na fertilidade vai ser uma dieta de caráter anti-inflamatório. Hoje a gente fala muito da dieta mediterrânea, né? Não é simplesmente cortar calorias. Então, esse paciente, ele pode emagrecer 20 quilos, mas somente cortando calorias, ou seja, parando de comer, ele não vai colocar nutrientes, não vai aumentar a qualidade ali desse óvulo, desse espermatozoide, não vai adiantar nada. Agora, se ele perde, não vou falar nem metade, se ele perde 5 quilos, mas colocando muita qualidade, ele tem chances muito maiores. Então, ele vai desinflamar muito mais esse organismo. Claro que nem sempre é assim que acontece. Muitas vezes esse paciente que entra de cabeça na dieta anti-inflamatória perde mais peso do que aquele que não entrou. Mas às vezes essa pessoa está muito focada em restrição calórica ou uso de algum medicamento, né? Hoje, né, como está muito na moda o Ozempic, né, e todos os outros da família aí, eu recebo muito essa pergunta dos pacientes, não sei se vocês recebem. Eu posso usar Ozempic 1 mês pra eu emagrecer um pouquinho, aí a minha transferência vai ser só ali no final, estamos em dezembro, né? Só ali no final de janeiro. Dá tempo? Eu falei, não faça isso, pelo amor de Deus. A orientação é que esse Ozempic não seja utilizado aí, tenha um intervalo aí de 3 meses para gestação, mas às vezes a pessoa quer aquele resultado rápido, né? E que muitas vezes vai trazer aí outras consequências ou não vai nutrir esse corpo. Então pensa, esse Ozempic vai deixar, essa pessoa vai comer menos, ela não vai estar ingerindo os nutrientes necessários. Eu não vou conseguir, muitas vezes, ter uma boa coleta, uma boa implantação, porque eu não tenho nutrientes no corpo. Então, eu preciso perder peso, mas eu preciso que isso seja feito com alimentação de qualidade, com cautela, com organização, com saúde. Não vai adiantar nada perder muito peso e não ter saúde. Bom, falamos de desafios, pacientes mais complexos, talvez. Tem alguma história inspiradora de alguma paciente, algum casal que nesses anos aí de profissão te marcou, que você possa compartilhar com a gente? Tem sim. Eu acho que uma das que mais me marcou, assim, são muitas, né? Mas eu acho que as que mais marcam a gente são aquelas que era muito difícil, né? Então, eu tenho uma situação que era uma paciente que não conseguia coletar óvulos, assim, praticamente. Porque ela não tinha, a reserva era baixa. A reserva era muito baixa e ela, quando coletou, era aquela coleta muito, muito ruim, não conseguia ali ser aproveitado. E ela entrou, ela até deu um tempo, assim, um pouquinho maior, ela não foi um tempo de 2, 3 meses, a gente fez um trabalho de 6 meses, 6 a 7 meses, e ela conseguiu melhorar, ela continuou coletando poucos, né, ela tinha uma reserva baixa, mas ela conseguiu óvulos de extrema qualidade e ela tem 2 bebês hoje em dia. Então, bacana. Eu acompanhei as 2 gestações dela e é muito legal, porque você pensa, né, é uma pessoa que não estava conseguindo, e ali com a melhora dos hábitos, com a médica, né, porque também ela teve mudança de protocolos, né, então não foi só aquilo, então ela conseguiu nesse conjunto alcançar, né, o grande sonho, né, ainda 2 vezes. Teve até um bônus aí, mas são muitas histórias, assim, dessa melhora, assim, eu recebo muitas essas mensagens, nossa, a médica ficou impressionada, porque não tava melhorou isso daí, ou nunca tinha conseguido espessar o endométrio, e agora a gente conseguiu, então isso é muito legal mesmo, né, a gente participar disso, né. Sim. Então, e aí acontece às vezes, né, que é aquela que veio da Fertileuta pra gente, aí melhora hábitos, não chega nem a coletar, porque engravida naturalmente, que também é bom, né? Aí é um sonho. Que é muito bom quando isso acontece. Eu falo, não é possível. Já aconteceu de vir pra consulta de retorno, ver a primeira consulta. Foi pra consulta de retorno, a gente foi fazer um ultrassom,
Ela não sabia, e a gente Olha diagnosticou a gravidez no retorno. Que emoção, né? Né? É muito legal, né? Realmente é uma área muito, muito desafiadora. Não é fácil, né? Às vezes quando não dá certo, né? A gente vive isso, que a gente faz de tudo, a paciente faz de tudo, né? Os pacientes, né? Não só a mulher, mas como o homem. E às vezes nós não somos Deus, né? Deus é o dono da vida. Muito, né? A gente estuda, a gente faz nossa parte, mas então que eu sei que são momentos muito difíceis, mas tem momentos muito lindos e a gente é muito grato por poder viver isso, né? Bom, infelizmente nosso tempo se esgotou. Daria pra gente passar aqui horas e horas conversando. Queria agradecer a sua presença, Luane, não só aqui no nosso podcast, mas por apoiar o nosso trabalho, ser nossa parceira. E agradecer também o carinho com os nossos pacientes. Adoram você, adoram o seu trabalho, né, Camila? Nós ficamos muito felizes de tê-la em nossa equipe, de poder, né, encaminhar e elas voltam sempre muito encantadas com você, viu? O privilégio é todo meu, é uma honra poder compartilhar os pacientes com vocês e quando precisar estaremos aqui de novo para falar mais um pouquinho sobre nutrição. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a vocês. Obrigada. Gente, muito obrigada por assistir esse episódio. Deixem dúvidas, sugestões aqui nos comentários. Sigam nossa página aqui no YouTube. Estamos também no Spotify. E nos vemos no próximo episódio. Beijinho. Beijo. Tchau, tchau.